em prol dos fissurados, não só em termos de pesquisas científicas nas células-tronco, mas também na área de genética humana e também na área de desenvolvimento de protocolos clínicos. Boa noite, bem-vindos ao Atlas Lip. É aqui que nós vamos falar sobre fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada que tu vais poder entender e vai poder participar. E nós vamos trazer uma convidada muito para lá de especial, uma pessoa que vai ser um marco na história dos fissurados, certamente. Nós vamos conversar hoje, vamos ter a alegria de conversar hoje com a doutora Daniela Franco Bueno, que já está aqui à nossa espera. Eu já vou chamar. Dani, junto comigo neste momento tão importante que nós vamos falar sobre tantos trabalhos, tantas coisas importantes que estão acontecendo no mundo da fissura labiopalatina e que tu és uma das personagens principais. E eu acho que as pessoas vão ficar surpreendidas com aquilo que tu tens para nos contar hoje. E vais nos contar isso com essa tua maneira tão agradável, tão simpática e tão acolhedora de ser. Olá, bem-vinda! Olá! Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Que bom, Dani. Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade para vir conversar conosco, com a nossa audiência, que vai sendo uma audiência tão interessada e tão participativa. Quero que tu te sintas em casa, é a tua casa, como tu sabes, o Atlas Lipcast não te é nem um pouco estranho. Pessoal, então, como eu estava dizendo, a Daniela para além de fazer o favor de ser minha amiga, que é um luxo, que é um carinho enorme, muito bacana, eu e a Daniela nos conhecemos de uma forma muito incrível, porque nós nunca tivemos nenhum contato próximo, não tínhamos nenhum amigo em comum que a gente soubesse. Depois acabamos por descobrir que, afinal, tínhamos uma grande amiga em comum, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a Daniela, com um coração do tamanho do mundo, que não cabe dentro dela, teve a generosidade de responder a um apelo do nosso projeto do Atlas Lipcast. E a Dani foi das pessoas essenciais na nossa realização do colóquio que nós fizemos em 2021, no princípio de 2021, e que se vai repetir no próximo ano. Portanto, já estamos a trabalhar para isso e já contando com a certeza da ajuda da Dani. E nós vamos fazer mais uma vez uma coisa que nós fazemos a cada 2 anos, que é um colóquio para falar sobre fenda labiopalatina com profissionais para os pais e fissurados. Não é para falar para profissionais exclusivamente, é para que vocês possam participar, para que vocês possam entender um pouco mais daquilo que nós vamos falar. Então, esta é, meus amigos, Daniela Franco Bueno. E Daniela é só o seguinte, a Daniela, para além de pesquisadora de bioengenharia de tecidos e de células-tronco, ela é cirurgiã dentista também. Portanto, ela ocupa uma função dentro da equipe de tratamento de fissurados, que é o tratamento dos fissurados na área da medicina dentária ou da odontologia. Mas ela tem muito mais valências, porque a Dani ela é autenticamente um polvo, ela tem um monte de braços, é incrível. Eu não sei como é que tu consegues, eu não consigo. Há quem diga que o meu dia tem mais de 24 horas, o teu tem de certeza. O teu tem de certeza. Gente, a Dani ela dedicou parte do seu mestrado já às malformações craniofaciais, mas ela depois fez um mestrado, um doutoramento, 2 pós-docs na área das células-tronco e da bioengenharia de tecidos. Ela dedicou uma vida a estudar para ajudar, para fazer com que alguma coisa pudesse ser relevante e mudasse o status quo das fendas palatinas. Eu normalmente não faço grandes apresentações de currículos de ninguém, Dani, mas eu acho que é tão relevante e é tão importante as pessoas saberem do que se trata esse processo e
a importância que isso se reveste para o mundo das fendas, que eu acho que é super válido eu trazer aqui para cima da mesa, mesmo sem que isso tenha sido combinado, mas porque eu acho que é muito relevante. Gente, a Dani ela foi agraciada esse ano, em 2022, no Congresso Internacional da Society for Cell and Gene Therapy. É uma sociedade internacional super importante na pesquisa da bioengenharia, e ela recebeu só o prêmio de melhor trabalho da América do Sul e da América Central. Esse trabalho que tornou possível começar a construir em laboratório osso para os fissurados. Gente, isso é tão importante, isso é quase dar adeus aos transplantes de osso da ANCA. Isso é o começo de uma nova página na história da reabilitação de fissurados. Então, Dani, por isso eu te peço desculpa por estar aqui a exibir louros, mas eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem por que eu acho que essa live ela é relevantíssima para todas as pessoas que são fissuradas. Então, a importância disso não para só, obviamente, no Brasil. Isso é uma coisa que vai beneficiar o mundo todo. Por isso, pessoal, fica ligado. Nós vamos falar disso tudo, desses estudos, desses transplantes, dessas coisas todas, ao longo da nossa live e mais para frente um pouquinho. Por isso, como isso é muito importante, aproveitem esse momento para partilhar, para convidar as pessoas para virem para essa live, para chamar as pessoas para virem para a nossa conversa. Tá bem? Aproveitem agora, ainda somos pouquinhos, vamos convidar, vamos encher aqui o nosso auditório de pessoas, porque eu tenho a certeza que o assunto é muito relevante e vai ser muito importante para vocês. Dani, dito tudo isso, né, uma introdução gigante, mas que é muito pequena perto do teu coração e perto do teu currículo, então é muito menor. Portanto, eu acho que essa é uma introdução importante e necessária. Obrigado por teres vindo. Eu que agradeço você e o Lipe pelo convite. É sempre maravilhoso esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí há tanto tempo, né, Rony? E tem atingido e ajudado tantas pessoas. Eu adoro, sou fã do Lipcast, do Atlas e do Lipe e de você. E é incrível o trabalho que vocês têm feito. Eu tenho acompanhado e tenho ajudado na causa aí do vamos tornar possível um dia para o fissurado. E eu acho que o trabalho que vocês fazem de ensino mesmo e de possibilidades para os pacientes, para os pais, de tratamento é fundamental. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E eu espero que a gente possa bater um papo bem legal para elucidar as pessoas o que está acontecendo. Eu acho que muitas das mãezinhas e das famílias e dos pacientes que estão aqui já tiveram oportunidade de me encontrar em algum dos centros que participaram do estudo multicêntrico para usar essas células-tronco para fazer osso para os pacientes, né? E muitas nunca nos encontramos, mas eu sempre estou trabalhando com vocês e para vocês. Então, estou aqui à disposição, Rony, para a gente bater um papo. Como você é ótimo nas suas perguntas, eu vou deixar você me conduzir. Tá legal, tá legal. Então é isso, pessoal, exatamente. Nós vamos começar exatamente por entender um pouco de uma questão que vem a montante, que vem antes disso tudo. A primeira pergunta que eu sempre faço é: Dani, tu vives onde? Em que cidade? Eu moro em São Paulo. Uhum. Eu sou odontopediatra do Hospital Municipal Infantil Menino Jesus. Sou pesquisadora e orientadora dos cursos de mestrado e doutorado do Hospital Sírio-Libanês. Agora, recentemente, eu fui nomeada diretora científica da Universidade Corporativa da ANADEM, que fica em Brasília. Então, assim, a gente está desenvolvendo muitas coisas em prol dos fissurados, não só em termos de pesquisas científicas nas células-tronco, mas também na área de genética humana e também na área de desenvolvimento de protocolos clínicos. Muito legal. A gente vai entrar, a gente vai tentar passar um pouco por esse universo todo. Mas eu sei que essa parte é sempre aquela parte crítica, porque a humildade e a generosidade, às vezes, é tão grande de certas pessoas, e é o teu caso,
que vocês colocam como se o trabalho estivesse muito acima de vocês como seres humanos, mas tu és um ser humano lindo, maravilhoso, então acho que as pessoas têm que começar por entender e começar a conhecer um pouquinho disso. Por isso eu queria começar assim. A tua cidade é provavelmente, se não estou em erro, tirando a cidade do México, é a segunda maior cidade da América, não é? Portanto, a cidade Sim, do México será a maior cidade da América, dos três continentes, das três Américas, Norte, Centro e Sul, e São Paulo acho que é a segunda, não é? Portanto, as sim, é pessoas têm que ter a noção de que tu vives num país condensado numa cidade. exato. É isso, não é? Eu vivo num país condensado numa cidade bem É, condensada. exatamente. Então, viver nessa cidade, obviamente, é um mundo em que é muito fácil as pessoas perderem-se na multidão. No entanto, tu tiveste esse foco, porque o que acontece muitas vezes, Dani, é que a gente, nas vivências das lives, foi percebendo que, embora o número de fissurados seja relativamente maior do que as pessoas imaginam, em geral as pessoas passam por essa situação a dizer: ah, eu nunca tinha visto ninguém, ah, eu nunca tinha conhecido ninguém. É, a fissura lábio-palatina, ela está normalmente na porta ao lado. As pessoas só não sabem que ela existe e muitas vezes passam sem perceber isso. Tu tens o teu projeto pessoal passa por uma clínica. Tu começaste como dentista, não é? Sim, sim. E É. um passarinho me contou até que tu agora tens um projeto novo, é verdade? Não, sim, tenho projetos novos, sim. Eu estou agora, a gente está inaugurando aqui em São Paulo a Inloco Odontologia, que é uma clínica especializada que, além de mim, que sou odontopediatra e trabalho com reabilitação não só dos fissurados e o preparo ortopédico para cirurgias na primeira infância e para restabelecimento da oclusão dessas crianças na primeira infância e pré-cirúrgico para os fissurados, com os modeladores nasais e os aparelhos ortopédicos mesmo, né? Além de mim, tem mais duas dentistas, a doutora Roseli e a doutora Veridiana, que são especialistas em estética. Então, assim, a gente está super feliz com esse projeto. E lá na Inloco, a gente também é o lugar que a gente faz a coleta das células tronco para armazenamento, né? Para criopreservação. Então, a gente é Certo. uma referência da R-Crio lá na Inloco e é um lugar fácil. São Paulo é uma cidade gigante, mas o consultório fica em frente ao Hospital Sírio-Libanês, é muito de É, fácil acesso. fácil É acesso, localização. tranquilo, é. Então, assim, as pessoas conseguem chegar de metrô, a pé, de carro, enfim. E a gente está muito feliz com esse projeto novo. E é isso. É. Essa é a Tu grande és, novidade. tu és uma mulher de armas, Dani, e isso é uma coisa incrível, como é que tu atravessas o mundo como se não houvesse barreiras. A gente ouve sempre, e ainda ontem eu tive a fazer uma live sobre inclusão, e inclusão de fissurados, mas inclusão é muito mais abrangente do que só a inclusão de fissurados, e o mundo precisa de mais inclusão. E nós sabemos que a guerra que às vezes uma mulher enfrenta é um degrau acima em muitas coisas, exatamente por esse tipo de problemas de inclusão. Portanto, tu achas que esse fator, o fato de ser mulher, de alguma forma te aproximou desse mundo de sensibilidade por haver uma necessidade de lutar por inclusão, de lutar por algum espaço, ou tu nunca sentiste isso por viver numa cidade tão grande e tão cosmopolita? Olha, na verdade, Rony, eu comecei a pensar nisso da inclusão das pessoas não foi de agora, de quando eu moro nessa selva de pedra, né? Uhum. Nasci no interior, fiz faculdade numa cidade do interior. E o meu primeiro contato com malformação craniofacial e com síndrome foi numa clínica odontológica do 4º ano de faculdade. Uma criança com síndrome de Down tinha fissura palatina e ninguém queria atender, ninguém da clínica, todo mundo apavorado, assim. E eu falei para a professora, eu vou. Era um professor e uma professora. Aí eu falei, eu vou assumir esse risco, assim, esse desafio, né? Uhum.
E a partir daí, eu comecei a estudar e a observar. Então, isso era lá atrás, 1995. Daí eu tive a oportunidade de visitar o Centrinho e uma professora de odontopediatria maravilhosa, a doutora Maria Aparecida. E aí eu fui vendo as coisas e falei, gente, falta espaço para que essas pessoas, não só os fissurados, mas que as pessoas com malformações crâniofaciais, que têm total condições de ser completamente reabilitadas, se alguém olhar por elas, elas precisam de mais gente querendo olhar por elas para tornar, não digo inclusivas, mas assim, para dar para elas o que lhes é de direito, porque elas são pessoas que não têm nenhuma alteração cognitiva, psicomotora, enfim, e uma alteração no rosto, não só para vocês, pacientes, mas para os pais, para todo mundo. É muito difícil se você não tiver profissionais capacitados. Torna-se Então, desafiador. você vê hoje pessoas lindas e super reabilitadas, né? Pessoas alegres e até pessoas que têm malformações gravíssimas. Então, não tem o olho e o dentista vai lá e faz o olho. Não tem o nariz, vai lá através das próteses e faz o nariz. E essas pessoas ficam felizes, trabalham, casam, têm filhos maravilhosos. Então, eu acho que a minha luta com a inclusão não tem a ver com o fato de eu ser mulher e ter mais sensibilidade para isso. Tem a ver com o fato de lá atrás eu ter criado uma consciência de que esta área da odontologia, e aí saindo da coisa de como eu sou, a questão não é ser bonzinho, né? A questão é você ter um afeto, um carinho e ter vontade de estudar para trazer o nível de reabilitação, o nível de tratamento para uma condição muito melhor para esses pacientes. Então, não tem a ver assim com a causa mulher, mas tem sim a ver com o fator assim, pô, tem muita coisa que dá para a gente fazer por essas pessoas, por essas famílias. E tem um monte de dentista. Na minha época, não era. Hoje em dia, se a gente for falar, a moda é harmonização facial, é botox. Na minha época, a moda era fazer implante, que estava começando em 95, entendeu? Então, assim, tanta gente podendo estudar, podendo colocar todo o seu foco ali, não, mas todo mundo quer saber o que é mais rentoso, enfim. Então, não Exato. teve a ver com a fase mulher, mas teve a ver com o fato de realmente gostar, ter uma afinidade por isso. E, assim, os pacientes são maravilhosos, ficam reabilitados de maneira maravilhosa. E é impressionante o bem que os pacientes fazem para a gente, não que a gente faz para eles, entendeu? A troca é muito grande, é diferente do convívio, por exemplo, de um paciente meu de odontopediatria, que chega no consultório, atende a cada 6 meses, vai, passa o flúor. O contato que o dentista tem com o paciente, aí não só fissurado, tá? Com qualquer tipo de alteração crâniofacial, é muito próximo. Então, a gente se vê a cada 15 dias, a cada mês, e aquilo vai se tornando uma família, que é como vocês todos construíram aí essa família, junto com o Atlas Lipcast, com as meninas de todos os programas de fissura, com a Jacirema maravilhosa que eu amo. Então, é isso. Eu acho que é uma Exatamente. questão, Rony, e eu acho que o profissional que está envolvido com a reabilitação do fissurado, ele tem que ser um profissional focado em, além de querer o bem, sem importar a quem, ele tem que ser muito mais dedicado do que um profissional qualquer. Porque além do desafio técnico que você tem em qualquer paciente, você tem o desafio de estar ali no convívio com aquela família a semana toda. Então, o contraste que a gente vê social é muito grande. Eu atendo as crianças com fissura em hospitais públicos, durante as missões médico-humanitárias da Operação Sorriso, no interiorzão desse Brasil, assim, no meio do nada com alguma coisa, e atendo as crianças no Sírio.
E é tão Uhum. importante os movimentos que vocês fazem para que essas crianças que nascem no meio do nada com alguma coisa, ou que nascem em condições econômicas menos favorecidas, que elas tenham o mesmo tipo de tratamento do que a criança que eu posso tratar no Hospital Sírio-Libanês ou no meu consultório, que Uhum. é que as pessoas acordarem para isso, e eu acho que vocês estão fazendo esse movimento maravilhoso do Dia do Fissurado, vai ter uma grande transformação para essas crianças. Então, essa luta é incansável. Você tem realmente que amar o fissurado. É o bichinho da fissura te pica, ou o bichinho do crânio facial te pica, e aí é assim, aquilo você faz por amor, entendeu? Porque você põe o coração na frente e mas não existe, gente. Faço pelo coração. Isso não existe. Tem que ter coração alinhado com conhecimento, porque Exatamente. isso é muito importante, né? Boa E vontade não chega para tudo, né, Dani? exato. Então, eu acho que é isso. Não tem a ver com o fato de eu ser mulher, mas tem a ver com o fato de eu ver uma grande possibilidade de ajuda, de transformação, até de motivação para que outros colegas queiram vir. E é Uhum. incrível. Por exemplo, na ONG, na Operação Sorriso, eu vejo isso. Então, eu vejo dentistas que nunca fizeram uma missão e eles fazem uma missão comigo. Aí eles querem tratar fissurado, eles querem achar um lugar na cidade deles que tenha fissurado, ou quando eles são da própria cidade, eles querem montar um atendimento para fissurado. Eu até, Rony, vou te sugerir depois que você faça uma live com um dentista que nasceu Uhum. nas tribos indígenas completamente isoladas, não tinha contato com o mundo externo. O que Certo, aconteceu? Na tribo dele iam os dentistas de barco, ele chama Jucimar. certo. E aí, um dia uma dentista falou para ele: Olha, por que você não estuda? Você é tão inteligente, né? E a dentista começou a ajudá-lo. Bom resumo, ele fez odontologia. Quando ele se formou, na tribo dele nasceu um fissurado. E ele começou a participar das missões. Então, hoje, a paixão da vida desse menino, que continua atendendo nas tribos que não tem acesso, tipo, a gente não pode ir na tribo se a gente quiser, é gigante. Que é isso que todo mundo fala. Tem que ter o amor. Quando o bichinho do amor do fissurado te pega, você tá dentro e daí você estuda, você quer ajudar, você quer montar serviço, você quer fazer tudo. Exatamente. A Vanessa, da Luz do Teu Sorriso, que é uma das motivadoras, uma das molas propulsoras de todo esse movimento que nós nos reunimos, somos um grupo de congregado para poder fazer força por essa aprovação do projeto de lei. A Vanessa fala exatamente isso. Ela refere, inclusive, um grande apaixonado pelas fissuras, que foi o Dr. Marco Aurélio Gamborge, e ele dizia Um dos exatamente, meus melhores amigos. e Amo ele, de e ele dizia paixão. isso, né? É preciso ser fissurado pelo fissurado É para isso. tratar a fissura, não é? Exatamente isso. É preciso ser fissurado pelo fissurado para tratar a fissura. É bacana isso. Amor, que nem o Marco Aurélio fez a vida inteira. Exatamente. Ô Dani, e eu te perguntei essa questão das mulheres, porque eu fiz recentemente uma live que estava faltando no meu portfólio de entrevistas, porque a gente tem sido sempre muito presente junto com mães de fissurados, com fissurados, mas sempre com as mães a tomar a frente dos movimentos, as mães a aparecerem nas consultas, a trazerem os problemas para cima da mesa. E a gente não conseguia, normalmente, falar com os pais, Dani. Então, na última semana, a gente conversou exatamente com pais de fissurados, porque eu acho que é muito importante desmistificar essa ideia de que haja alguma diferença. E se houver, ela tem que ser banida, seja ela qual for. É aquilo que tu disseste, não é uma questão de gênero, é uma questão de amor. E o amor ele não escolhe o gênero. Portanto, o amor é uma causa humanitária e é por isso que a gente tem que se fixar e lutar para poder as coisas chegarem no lugar certo.
e nós temos essa visão do sentido de missão que tu trazes, porque tu és assim, porque eu sou como sou, mas, na realidade, nós todos temos uma convergência para uma situação, porque nós escolhemos ajudar essas pessoas. Agora, essas pessoas não tiveram escolha. Elas chegaram fissuradas ao mundo que nós vivemos sem ser por escolhas. E aí é preciso que as outras pessoas convirjam na direção delas para poder estender a mão e dar a elas as mesmas oportunidades. Eu entrevistei aqui, falando de dentistas, como tu falaste, eu entrevistei uma menina super, super, super interessante, uma querida, foi a Maria Cecília. Ela é fissurada e está fazendo o curso, inclusive está fazendo pós-graduação agora em Bauru. E está no centrinho fazendo o estágio profissional dela. A mãe dela está aqui. Ela está acompanhando a nossa live. A mãe da Cecília. Um beijo para Dalva. Dalva é o nome da minha avó. Então, toda vez que eu vejo o nome da Dalva nas lives, eu fico com um sorriso bobo, porque eu me lembro da minha avó. Mas muito obrigado, Dalva, por estar aqui, por referir a Cecília nessa live. A Cecília é uma referência muito bacana, porque ela, entre outras coisas, Dani, ela, para além do trabalho que faz de se preparar para tratar crianças, que ela adora, ela também dedica-se muito a informar as pessoas. Ela é uma influencer, sabe? Super bem sucedida. E, assim, com toda a legitimidade da Fenda, com toda a assunção da sua condição de fissurada, de uma forma maravilhosa, uma forma lindíssima de trabalhar, em que ela simplesmente trata da Fenda dela como trata de outras coisas, do cabelo, da pintura, da maquiagem, de escovar os dentes, sabe? E tudo absolutamente numa boa. E Mas por ser... que tem que ser, né, Rony? Quando a pessoa Completamente. tem o tratamento que ela merece, que qualquer ser humano merece, é assim. A fissura Exatamente. é como o cabelo, como a unha, é como qualquer coisa que a gente tem que cuidar normalmente. Exatamente. Legal. Então, parabéns para a Dalva também e um beijo bem grande para a Para filha dela, Cecília. Esther. Cecília. Venha a São Paulo e vá nos visitar no Menino Jesus. Já está convidadíssima. A Iracema, que é a fono do Menino Jesus, ela nunca perde as lives também. Está Eu acho sempre aqui. ela passando aqui. Aí tenho certeza que ela também vai receber de braços abertos. Então, quando a Cecília quiser, Dalva, já fica o convite. Que bom, que delícia. Muito obrigado, Dani. Dani, essa visão da perspectiva mais global do amor que a gente tem que ter pela causa não pode afastar, como tu disseste muito bem, tu realçaste isso muito bem, a importância da preparação adequada para fazer esse trabalho. Porque o trabalho de fenda labiopalatina é um trabalho multidisciplinar necessariamente. E é muito importante que haja essa congregação de conhecimentos e de integração entre as várias áreas de profissionais. E tu pegaste nisso e levaste ao expoente, não é? Portanto, tu pegaste no processo e foste buscar o entendimento desde o princípio das coisas, que é a célula máter, não é? Explica para as pessoas aqui, da forma que tu conseguir simplificar, para ficar bem acessível para os nossos fissurados, o que é uma célula-tronco? Então, assim, gente, uma célula-tronco é uma célula que tem capacidade de se diferenciar em diversos tecidos, e existem diferentes tipos de células-tronco, tá? Existem as células-tronco embrionárias, que aí é uma conversa super difícil de cientista, que elas são obtidas da massa interna do blastocisto, e aí tem toda a conversa, é vida, não é vida, tem alma, não tem alma, que não vem ao caso, mas essas células também vêm sendo amplamente utilizadas nas pesquisas translacionais para fazer osso, cartilagem, coração, rim, pulmão. Existem as células, que são as células que a gente chama de células de pluripotência induzida. O que é isso? Você pega uma célula adulta sua, qualquer célula, uma célula de pele,
coloca dentro dessas células 4 genes e essas células voltam a se comportar como as células embrionárias. Essas células, elas estão bem na moda. Os pesquisadores que descobriram como fazer, como reverter o fenótipo dessas células, eles ganharam o prêmio Nobel em 2012. E mais as células que eu usei para trabalhar e para fazer o osso pro fissurado, elas chamam células tronco mesenquimais. Então, é dessas células que a gente vai falar. O que são as células tronco mesenquimais? Quando elas foram descritas, os pesquisadores acreditavam que eram células que podiam se diferenciar em osso, gordura, músculo, cartilagem e até em neurônio. Mas hoje se sabe que essas células, elas funcionam como medicamento. O que é isso? Quando você pega essas células tronco mesenquimais, que estão presentes em todos os tecidos do nosso organismo, qualquer um, tá? Eu trabalho com a célula tronco da polpa do dente de leite, mas tem célula tronco mesenquimal na gordura, tem célula tronco no músculo orbicular do lábio, que eu fui a primeira pessoa do mundo, por sinal, que descreveu a célula do orbicular do lábio nos fissurados. Tem célula-tronco no músculo elevador do véu palatino, que é um pedacinho de músculo que a gente também consegue pegar durante a cirurgia do palato. E também dá para fazer osso. Então, tem célula-tronco mesenquimal em qualquer tecido do nosso corpo, tá? Partindo do princípio que qualquer tecido do nosso corpo tem células-tronco, por que nosso organismo tem essas células-tronco lá? Para promover a regeneração do tecido caso ele sofra alguma injúria. Então, por exemplo, fez um corte. Para cicatrizar esse corte, dentro do nosso organismo, sem fazer nada, quem é que vai sinalizar? São essas células-tronco. Então, eu não sei se de maneira clara, mas assim, as células-tronco são células capazes de devolver saúde para o nosso organismo. E o que vem sendo descoberto recentemente? Que dá para a gente trabalhar com essas células no laboratório e devolver para o paciente para fazer um tecido para ele. Então, no meu caso, o que eu trabalho desde o meu doutorado, desde 2003, eu trabalho para aprender como isolar a célula-tronco do dente de leite de um paciente fissurado. Por que o dente de leite, gente? Porque as mães e os próprios pacientes não sabem que normalmente os enxertos ósseos são feitos quando a criança tem entre 8 e 12 anos, que é quando o canino tem 2/3 da raiz formada. Então, a gente vai ter, qualquer criança vai ter dente de leite mole caindo em esfoliação a partir dos 6 anos de idade. Então, por que eu pensei em usar o dente de leite dos fissurados para fazer osso para eles? Porque se você tem o dente caindo, ele vai cair, você querendo ou não. Isso. Quando ele cai, dá tempo de eu tirar a polpa, ir para o laboratório, expandir essas células, caracterizar essas células, para depois usar no período do enxerto. Aí alguém vai levantar a mão e vai falar, doutora, o médico do meu filho está fazendo enxerto agora com 5 anos. Pô, muito legal, esse protocolo está dando um monte de resultado legal no mundo inteiro, já estão surgindo publicações, tem gente muito séria trabalhando nisso. Como é que eu faço? Com 5 anos, o dente do seu filho já tem 1/3 da raiz reabsorvida dos incisivos inferiores. Então, se você extrair o dente, mesmo sem ele ter sofrido todo o processo de reabsorção da raiz, seu filho não vai ter problema de oclusão. Então, ou seja, por que escolhemos o dente de leite? Escolhemos o dente de leite porque é uma fonte não invasiva de células-tronco. As primeiras pessoas que trabalharam para fazer osso para os fissurados, usando as células-tronco e considerando que essas células-tronco podem ser obtidas de qualquer tecido do nosso organismo, elas utilizaram as células-tronco do aspirado de medula óssea. Só que dói aspirar a medula. A criança entre 8 e 12 anos tem que sofrer, tem que anestesia geral, porque tem que colocar 1000 vezes uma agulha desse tamanho e puncionar. Coloque e tira no ilíaco, coloque e tira, até você conseguir um monte de medula para ir no laboratório. E essa técnica de isolar as células mesenquimais da medula foi feita pelo meu orientador de pós-doutorado, pelo Bradley, em 2018. É ele que fez lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles.
Aí eu já estava trabalhando no Brasil com a célula do dente de leite. Quando eu fui para lá, ele falou, nossa, isso é muito genial. E aí, Exatamente. quando eu voltei para o Brasil, sabendo que a célula do dente era igual à célula da medula, eu voltei para o Brasil em 2012 para renovar o meu visto e para morar nos Estados Unidos. E a minha orientadora do Centro de Estudos do Genoma Humano, doutora Maria Rita Passos Bueno, maravilhosa, uma das maiores pesquisadoras em genética de fissura lábio-palatina do Brasil, falou, Dani, tem uma oportunidade para você no Brasil agora. E essa oportunidade pode não estar disponível daqui a 5 anos. Então, eu ia vir só para renovar o meu visto e voltar para ser pesquisadora na UCLA. Aí surgiu a oportunidade de eu ficar no Hospital Sírio-Libanês e iniciar um projeto clínico para desenvolver um clinical trial pelo Ministério da Saúde, num programa que se chama PROAD, que é Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS. Então, tudo que eu fiz e que vocês estão ouvindo eu contar, depois do meu doutorado, foi baseado realmente no amor ao fissurado. Eu fiz tudo isso, todo mundo pensa, fez tudo isso porque tinha o apoio do Hospital Sírio-Libanês. Sim, tem o apoio, mas a gente desenvolve produtos para o SUS. E assim, e é uma luta você conseguir ter o seu PROAD aprovado e levado a sério. E esse PROAD dos fissurados, ele foi tão levado a sério pelo Ministério que eu consegui fazer 3 triênios desse projeto. Então, vamos voltar lá. Incrível. As células-tronco, elas podem se diferenciar, então, em osso, gordura, músculo e cartilagem. Eu comecei a trabalhar com o dente, porque fica mole, não dói para a criança. Então, pensando, Exatamente. não dói, dói Não é zero. invasivo. Não é, não Não é é. invasivo. Ô, Dani, e antes de tu seguires aí, só esclarece uma coisa para as pessoas. A primeira questão que eu acho que era importante as pessoas saberem que quando tu falaste de blastocisto, é uma parte do desenvolvimento do embrião que começa na divisão das células lá no princípio da concepção. Vira uma bolinha de células e essa bolinha de células, então, eles vão lá buscar uma célula. Mas aí a pergunta que as pessoas fazem muitas vezes quando surge esse assunto, Dani, e o cordão umbilical? É importante congelar o cordão umbilical? É importante fazer alguma coisa? É absolutamente indispensável para que essas crianças possam ter essa oportunidade? Então, Essa é uma assim, pergunta muito frequente. coisas diferentes, tá? E aí, para os pesquisadores que estiverem aqui, que me veem em congresso, para quem for dentista, médico, blá, 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 sempre dá briga. Por quê? Uhum, No cordão umbilical, você tem 2 tipos de células-tronco. As células-tronco hematopoéticas, que é o que a maioria dos bancos de cordão congelam, e na uhum, parede do cordão, não sangue. O sangue é que normalmente os bancos congelam. Na parede do cordão tem célula mesenquimal. uhum. Eu sou uma pessoa que não acredita nos resultados que demonstram que as células hematopoéticas fazem osso. Porque, Uhum. embora elas ajudem na formação dos vasos, elas não têm um potencial para se diferenciar em osso, que Em elas já estão osso. comprometidas para fazer sangue. Mas existem trabalhos muito sérios, inclusive de brasileiros, que mostram isso. Então, eu não vou me aprofundar nisso, porque é sempre uma. Não. É Vamos só falar porque parede é só porque eu só trouxe esse assunto, Dani. ou não congelo. Se Sim. o filho nascer com fissura, ou seu neto, enfim, não há necessidade de congelar o cordão. Uhum. Com o dente, se você congela a polpa do dente de leite, e isso a gente mostrou num trabalho de mestrado de uma aluna minha, a polpa do dente de leite, aí, gente, é super difícil. Para quem não lembrar da biologia, e para as mães que forem para as mães que forem professoras, que forem de outras áreas, é mega difícil. Mas tem uma coisa, gente, quando está formando o nosso rosto, então fecundou lá, espermatozoide e óvulo. Para Uhum. formar tudo, tem umas células que são muito importantes, que chamam células da crista neural. Essas células Uhum. entram para o rosto. E dentro das células-tronco do dente de leite, você tem uma maior população de células dessa crista neural do Dessa que a origem. umbilical. Isso aí a gente provou cientificamente. Aí vocês vão perguntar, ai, doutora Dani, o que isso tem a ver, né? Isso tem tudo a ver.
Como o dente tem mais células-tronco da crista neural, ele tem mais predisposição para fazer osso, para fazer dentina do que o cordão. Então, assim, respondendo de maneira direta a pergunta, devo congelar o cordão do meu filho? Eu não congelaria. Por quê? O dente tem propriedades melhores e você gasta menos dinheiro. Por quê? Seu filho nasce, então nasceu lá. Você vai ter que guardar essa célula até quando ele tiver entre 8 e 12. E você vai estar pagando a anuidade daquele banco de células. Exatamente. Se o seu filho tem o dente que cai com 6 anos, e com 7 também cai, com 8 também cai, você pode escolher o dente O momento. para congelar quando estiver perto já de você usar para o enxerto. Então, assim, parece uma resposta besta, mas, assim, economicamente falando, é mais viável congelar o dente para o fissurado e, cientificamente falando, o dente é melhor que o cordão para fazer osso. Aí, Tudo para isso é importante. a área de ciência e quiser ler mais sobre isso, o Rony depois pode passar o nosso paper do mestrado da Carla, que explica bem direitinho, tá? Não sei se ficou claro, eu acho. Ficou, Dani. Porque a pergunta vai mais na direção das mães, porque as mães ficam... Quando ouvem falar em célula-tronco, já mercê de toda essa expansão comercial que houve do congelamento de célula do cordão umbilical, as pessoas associam célula-tronco a cordão umbilical e acham que é só isso. Então, essa explicação que tu deste antes, de explicar que a célula-tronco mesenquimal está em vários tecidos, alguns mais do que outros, e agora, como estavas a falar dessa importância desse tipo de célula que dentro do nervo dentário, que é a parte de dentro do dente de leite, vai ter uma maior concentração de célula que tem capacidade de formação de osso, isso é muito importante para essa linguagem dos pais, porque de fato, e nós sabemos isso, porque trabalhas nisso há muito tempo, a gente sabe disso, as pessoas que na sua grande maioria são acometidas pela fissura labiopalatina, não são pessoas que são maioritariamente abonadas, mas isso não é porque haja um preconceito econômico da fissura. É porque o país, o Brasil, é um país de uma pirâmide social muito larga na sua base. Então, é óbvio que, por matemática pura e simples, haja mais pessoas com fenda no grupo de maior população. Portanto, é tão simples como isso. E essas pessoas dependem desse tipo de trabalho que tu estás a dizer, que provenha o SUS, que provenha a capacidade das pessoas terem acesso a esse tipo de tratamento. Então, a tua preocupação humana de dizer, não, pessoal, calma com as células do cordão umbilical, porque são 8 anos de conservação, é muito dinheiro investido, sendo que vocês podem, no momento mais apropriado e mais adequado, de forma também não invasiva, resolver o problema do vosso filho. Isso eu acho que é uma informação que vale ouro. Só por essa informação, a live de hoje já valeria essa presença de todas essas pessoas que estão aqui. Mas nós ainda temos muita coisa para falar, porque, entretanto, a partir do momento em que tu percebeste todo esse potencial, só aí é que começa, de fato, o trabalho, né, Dani? Sim, só aí é que começa, de fato, o trabalho. Então, quando a gente percebeu todo esse potencial das células-tronco, o mundo já estava rodando rápido nos estudos de células-tronco. E aqui no Brasil, eu tive a oportunidade, então, de me inserir num dos melhores hospitais do país, que é o Hospital Sírio-Libanês. E, além disso, trabalhar de maneira... não consigo desligar o celular do meu marido, que ficou aqui no escritório. Não faz mal. Não Tá faz todo... mal. E o negócio não desliga, porque não é ele Não que está faz tocando. mal. Tudo bem. Enquanto tu vês isso... Tocando o WhatsApp, relógio, é tudo, ó. Não sei como que para. enquanto tu estás a olhar essa situação, deixa eu te pedir uma coisa para tu incluires naquilo que tu vais dizer. Essa recolha do dentinho de leite, depois nós vamos ter que fazer de uma forma especial, nós vamos falar sobre isso mais à frente. E
existem condições específicas, empresas específicas para trabalhar esse tipo de material recolhido. Portanto, as pessoas tenham atenção, porque essa live ainda vai trazer informações muito importantes. Então, Dani, vamos seguir. Uma comunicadora que nem você, eu quero ganhar muitos chocolates, porque você é muito bom comunicador. Que delícia! Muito tranquilo. Eu falei para a Iracema semana passada no hospital, gente, eu não sei falar, e eu vou ter que fazer live de novo. Daí ela falou, é tão tranquilo, Dani. Aí eu falei, tranquilo com o Rony, porque ele conduz. Eu falei, até hoje só fiz 3 na minha vida, você é ótimo. Mas, gente, vamos voltar lá, né? Vamos. Então, a polpa do dente de leite, né? Aí eu então, cheguei aqui no Brasil e comecei num laboratório. Então, primeira coisa, gente, não é qualquer laboratório que pode preparar essas células. Tem que ser uma sala que a gente chama de GMP. O que é esse nome difícil? Good Manipulation Practice. É o quê? Boas práticas de manipulação. O que é isso, doutora Dani? Tem que estar a sala limpa, tem que ter um monte de certificado da Anvisa. Não é um negócio simples, tá? Então, primeira coisa que a gente teve que fazer aqui foi arrumar tudo isso para esse laboratório ficar redondo. Depois, a gente tinha que fazer uma pesquisa e a gente precisava ter um cirurgião que a gente não tivesse uma dúvida que o ponto dele deu errado. Então, o que a gente super experiência? Doutor Diógenes Rocha. Acho que ele é uma referência nacional e mundial. Total. Fechamos isso. Quando a gente fecha isso, a gente faz o quê? A gente começa e tem aprovação do CONEP e do CEP para iniciar o projeto de pesquisa. Então, eles deixaram a gente operar 8 crianças para ver se não ia dar nenhum efeito adverso, se não ia dar... Enfim, gente, é horrível o que eu vou falar, mas não tem como a célula do próprio paciente gerar câncer para o próprio paciente. As pessoas estudam um pouco. Porque Exatamente. se elas um pouquinho mais, elas não falariam tanta besteira. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece quando vocês fazem, por exemplo, o enxerto de ilíaco no filho de vocês. O que usa do osso no filho de vocês para fazer o enxerto é o osso medular, que é o osso onde estão as células tronco da medula. Ou seja, quem refaz o osso da boca dos seus filhos já é as células tronco. Só o que eu faço é usar as células tronco da polpa do dente de leite. Mas, como o mundo é cheio do eu odeio, eu não gosto, eu odeio, as pessoas vão contra. Então, não é só gente a favor. Então, aí lutar muito para passar por esse eu vou contra. Não, vai dar câncer. Só pode operar 8, vai dar câncer. Aí você tem que explicar, meu senhor, como é que o mesmo tipo de célula vai dar câncer? Eu estou pegando a célula do seu filho e fazendo osso para o seu filho. Não estou pegando a do Rony e fazendo osso para o meu filho. Mas, enfim, conseguimos explicar isso e fizemos a primeira fase do projeto. Pô, foi muito legal a primeira fase do projeto, porque a gente tem 8 mãezinhas especiais mesmo, porque a coragem dessas mães é assim, é de deixar o coração da gente na boca e o olho cheio de lágrima. Porque coragem sem fim, sem entregar o seu filho para uma técnica que nunca havia sido feita em crianças. Embora a gente tivesse feito isso com modelos animais, que é o obrigatório pela internet no seu site for Cell Therapy, que é essa que eu ganhei o prêmio. Você tem que fazer, antes de fazer em criança, fazer em modelo animal que tem o mesmo peso da criança. Então, a gente fez isso no Mini Pig. Agora, chuva de horror aqui na live, né? Todo mundo, ai, eu odeio a doutora Dani porque ela matou os porquinhos. Gente, vegetariana, e Por existe favor. para isso. Então, a gente fez primeiro nos porquinhos e chegou no humano. Daí passamos por todo o horror, que ela deixaram. As 8 mãezinhas com aquela coragem, gente, que eu nunca vi igual. Nenhuma delas titubeou. Uma, inclusive, a Patrícia, mãe da Helena, do Rio de Janeiro, ela implorou para a filha ser da pesquisa. E ela vinha para São Paulo para fazer isso pela filha. Então, que lindo. O Dr. Diógenes operou todos esses casos. Olha quem chegou.
Ai, Jacirema, meu amor, acabei de só falar de você, que você é tudo no mundo das fissuras. Aí a gente passou para a segunda fase, que foi o quê? Foi ver se o osso neoformado se comportava da mesma forma que o osso formado com as células tronco, da polpa do dente de leite. Então, a gente mostrou que sim, que se comportava igual. Aí a gente falou o quê? Bom, a gente tem duas possibilidades no Ministério da Saúde. Como a gente quer colocar isso para o Brasil e para o SUS, cientificamente a gente tinha duas possibilidades. Ou o doutor Diógenes, maravilhoso, operava 1000 casos aqui em São Paulo, que era o que daria o N para ser considerado um estudo com eficácia. O N quer dizer o número de pessoas O número de pessoas Isso. que sofreram a intervenção. Ou adotava uma outra estratégia, que era a ideal para um país do tamanho do Brasil, gente. Diferente de Portugal, ó, que é essa coisica. O Brasil é gigante. Gigante. Quer saber se ia dar certo a gente preparar células aqui em São Paulo, mandar para Recife, mandar para Joinville, mandar para Bauru, mandar para o Rio de Janeiro. Então, a gente resolveu fazer esse clinical trial multicêntrico. O que é isso, gente? Muitos dos centros de vocês participaram dessa pesquisa. E Jaci, minha amada, não deixou eu perder um paciente no pós-operatório do Covid, que eles não tinham como ir, não tinham como chegar, ela mandava buscar, dava jeito. A gente não tinha dinheiro para pagar transporte de 4.000. Esqueci até o nome da cidade, Jace. Depois você escreve aí, que é uma cidade muito longe de Joinville. E a Jace arrumava o motorista e levava, enfim. Com o comprometimento das pessoas do IMIP, das pessoas do CETAC no Rio de Janeiro, das pessoas do Centrinho de Bauru, das pessoas do Centrinho de Joinville, das pessoas do Hospital Menino Jesus, a gente conseguiu conduzir esse estudo numa fase multicêntrico. O que é isso? Diferentes cirurgiões operando, diferentes dentistas fazendo o preparo para a realização do enxerto. É a reprodutibilidade, né, Dani? Quando a gente termina esse estudo, termina todas as cirurgias e vê o resultado de formação óssea, a gente fala, pô, isso funciona, porque em diferentes lugares, na mão de diferentes dentistas, diferentes cirurgiões, funcionou. Só que aí entra a pandemia e sai uma legislação da Anvisa em 2021. Em março de 2021, quando a gente já tinha terminado tudo, tá? A gente já estava entregando os resultados para o Ministério da Saúde. A lei da Anvisa, a 338, que fala assim: agora, para usar produto de terapia celular no Brasil, ele tem que ser registrado na Anvisa. E aí, o que a gente fala de dar um passo para trás, né? Step back. Tem que voltar para trás e fazer um estudo prospectivo de novo para que a Anvisa possa aprovar, registrar esse produto de terapia celular. Então, que momento que a gente está dessa pesquisa agora? A gente deu esse passo para trás e junto com o pessoal do HRAM, que são coordenados pelo Dr. Marconi, é maravilhoso ele, por sinal, sim, tem me ajudado um monte. A gente já submeteu todos os papéis para a CONEP, CEP, então, assim, para todos os lugares. O que está acontecendo hoje para vocês, mães e pais? Muito antes dessa legislação Anvisa, surgiu uma legislação, pode congelar dente de leite. E aí, para a sardinha para a minha brasa, mas a minha brasa ela é muito mais quente, porque eu tenho certeza do que eu faço lá em cima da minha brasa. Eu sou consultora científica de uma empresa que chama R-Crio, que criopreserva as células tronco da polpa do dente de leite. O que tem acontecido? Por conta de uma legislação do Conselho Federal de Odonto, que permite a criopreservação dessas células em boas práticas de manipulação, hoje, depois que eu tive todos os resultados do multicêntrico, que eu ganhei esse prêmio nos Estados Unidos, o que está acontecendo? As mãezinhas que têm as células congeladas querem usar. E a gente não sabe o que fazer
com a legislação. A gente está tão perdido que a gente solicitou um parlatório na Anvisa, porque isso aí o Rony também sentiu de perto. Uma paciente de um cirurgião super famoso do Rio, que eu adoro também, procurou o Rony e disse, eu quero usar. E aí, até por isso que a gente da RCrio começou a estabelecer uma parceria com o Rony lá em Portugal. Só que a gente não sabe como fazer isso. Eu não tenho uma resposta para dar para vocês hoje. Doutora Dani, eu quero usar e o dente do meu filho já está com 2/3 da raiz formada. Está na hora do enxerto. Eu não tenho como responder para vocês o que é que pode fazer com relação a isso. Por quê? A gente solicitou um parlatório na Anvisa para ver como é que a gente pode, se a gente consegue, enquanto a gente conduz o clinical trial, que é solicitado, que é legislação, e que a Anvisa está certa, gente, porque senão a gente vira a China, entendeu? Vira esse monte de dentista e médico alucinado falando que usa célula-tronco para curar tudo, sem nem ter estudado, entendeu? Então, eu até anotei o nome aqui, deixa eu só ver se eu acho. É bem perigoso essa questão das pessoas começarem a falar usando o nome de processos clínicos, de processos científicos. Eu lembro, Dani, quando começaram as primeiras restaurações estéticas com polimerização, fotopolimerização, era ultravioleta, as pessoas começaram a vender o uso do laser para restaurar dentes. Sim. Essa forma de fazer as coisas, às vezes, é uma forma capciosa e perigosa, porque induz as pessoas claramente em erro. Exatamente. Por isso, a gente está tentando ver como é que a gente vai fazer isso em termos regulatórios corretos, e a gente pediu um parlatório na Anvisa, achei o nome aqui, para ver se a gente consegue, através de comunicados especiais para a Anvisa, que essas crianças que já têm suas células armazenadas possam utilizar. Certo. E prático, o que a gente tem agora, nesse momento, tem essa legislação da Anvisa, que é muito importante que ela exista, até para a segurança de cada um de vocês, e não só de vocês, para cada uma das pessoas que tem infarto, para cada uma das pessoas que tem demência, para cada uma das pessoas que tem Parkinson. Então, que é? Alguém escreveu aqui, doutora... Eu já te falo. Pode concluir seu raciocínio. Então, é muito importante para a segurança das pessoas que querem usar as células-tronco que a legislação da Anvisa está redondinha. Ela está muito boa, ela segue os preceitos da EMA, lá do Rony, Portugal, ela segue os preceitos do FDA, e isso é muito importante. Então, é importante nós que estamos aguardando ansiosamente a disponibilidade desse tratamento para os nossos filhos, para os nossos pacientes, que a gente tenha calma. Nesse momento, o que dá para a gente fazer é criopreservar o dente. E aí eu puxo a sardinha para minha brasa, né, gente? Exatamente. RCrio. Mas... Então, nós vamos eu quero abordar isso aí já contigo, antes da gente seguir, porque senão a gente vai perder esse gancho. Mas deixa eu te falar aqui, porque tem uma dúvida de uma das mães que está acompanhando aqui. Ela diz assim, Dani, qual o percentual de sucesso na fase de estudo multicentro? Eu pergunto porque, pelo que me foi passado, pela técnica tradicional, há 8% de chance de reabsorção. É isso mesmo? Essa é a pergunta que tu estavas a falar. Quem que perguntou? É a Vanessa. É a Vanessa. Essa. Já seria uma resposta Chapecó. Também. Chapecó, mas ela arrumou um motorista e eu não tive que arrumar os R$4.000, gente. Vanessa, é o seguinte, na verdade não, na verdade a chance de reabsorção do enxerto feito com ilíaco, isso a gente escreveu até um artigo científico, revisão sistemática. Foi uma coisa que uma aluna minha de mestrado fez, ela chama Nídia, do Rio. É uma coisa muito sistemática mesmo, chata para burro. Se eu fosse aluna, eu ia chorar para fazer, mas como eu sou professora, eu... Então, ela fez uma revisão
reabsorção sistemática, onde ela pegou todos os tipos de enxerto, enxerto de ilíaco, enxerto de mento, enxerto de calota. E a reabsorção para qualquer tipo de enxerto autógeno é de 30%. O que a gente observou nos nossos estudos com células-tronco? A gente viu, sim, paciente que não ósseo integrou com as células-tronco. Doutora Dani, como assim? Olha, isso pode acontecer com qualquer enxerto. Então, assim, não é o nosso. Dentro do nosso estudo, a gente ficou na mesma, isso é científico, tá? Na mesma proporção do que os estudos que a Nídia fez, mostrando uma revisão inteira de literatura. Então, de maneira direta, resposta para a sua pergunta. Não é só 8% a chance de reabsorver o enxerto de ilíaco. Essa chance de reabsorção, ela varia entre 22% e 30% para enxerto de qualquer osso autógeno, tá? O que a gente viu dentro do nosso estudo? Que a gente teve 30% de reabsorção em pacientes que fizeram ilíaco e 30% de reabsorção em pacientes que fizeram as células-tronco. Ah, doutora Dani, então as células-tronco não funcionam, é uma porcaria, não sei o que, não sei o que lá. Não, não é assim. A gente está numa primeira fase do estudo, né? Hoje, o que acontece, o que a gente está tentando delimitar é assim, para as células-tronco e para o ilíaco, o que muito provavelmente ocorre é a escolha errada do tempo da cirurgia. E aí, com pequenos errinhos, que na verdade nem são erros. A mãe, às vezes você fala assim para a mãe, não fiquem bravas comigo, mas vocês sabem que vocês fazem isso. Mãe, no pós-operatório, seu filho tem que comer comida em consistência líquido. O que é consistência de Danone? Bolacha de maisena não é consistência de Danone. E aí o que acontece? Mas é molinha. Mas é molinha. Molhei no leite, molhei no café. Só que aí essa bolacha molinha abre um mini pontinho que o médico nem enxerga, nem o dentista enxerga, nem com lupa. Exatamente. E pontinho entra a contaminação. Isso tanto para o enxerto do ilíaco quanto para o das células, tá? E aí o que acontece? Quando entra uma saliva, a boca, gente, é o lugar que tem mais bactéria no nosso corpo. Quando entra uma salivinha ali, e ainda dá aquele nosso filho adolescente, que tá com aquela preguiça de escovar, falando assim pra mãe, mas tá doendo, eu não vou escovar, e com o rosto desse tamanho, a mãe fala, então não escova, filho, só hoje. Entra a saliva nesse micro que ninguém viu, e o enxerto realmente não pega. Porque entra uma contaminação ali e começa a ter uma briga do organismo. Faço osso, daí essas bactérias que entraram falam, não faz, não faz, não faz. E os caras ficam brigando e o enxerto não integra. Ah, doutora Dani, o que acontece quando o enxerto não pega? Faz de novo. Aí é um problema, porque o ilíaco não dá para fazer de novo quantas vezes você quiser. Não. O que você vai tirar é o osso, é assim, ó, é um negócio que tem um buraco dentro. O que você usa não é o osso de fora, que é o osso cortical, é o osso de dentro, que tá aqui nesse buraquinho. Se você faz uma vez, contaminou, faz outra vez, contaminou, você vai ficar sem osso para fazer o enxerto. Aí você começa a ter que tirar do mento, ter que tirar do parietal, que são esses ossos aqui. Com as células-tronco, Eu já te falo, pode seguir. também pode acontecer, entendeu? Só que a célula do seu filho está lá congelada. Deu errado, descongela, expande de novo, põe de novo no biomaterial, põe de novo na boca do seu filho. Deu errado, põe de novo. Isso não acontece, tá, gente? Os casos que a gente teve de reabsorção, para minha sorte, foram os casos do menino Jesus. Então, assim, tá embaixo do meu olho. E, infelizmente, e aí eu quase morro de chorar, a Jace sabe, e acho que todo mundo que é de Joinville também, a Carol vi aqui, sabe? O Marco não tá mais lá, mas o Gustavo, além de ele ser um excelente bucomaxilo, ele é meu aluno de doutorado. Então, assim, é um cara que estuda de verdade. O Gustavo teve problema com um paciente, mas esse paciente, no pós-operatório do paciente, já deu chabu. Aconteceu alguma coisa que o menino... E não tem a ver com as células, tá? A criança ficou, acho que, gripada no final do processo. Sabe quando entra coisa inflamatória junto? Gripe, gente, nem o corte da gente regenera, né? Então, o Gustavo teve problema com um paciente de célula lá em Joinville, mas que ele está
assim, acompanhando super de perto, e como o dente está vindo, está trazendo o osso junto. Então, não precisam ficar preocupadas com essa coisa, porque é muita gente falando muita besteira com relação a essas células. Porque é isso, gente. A gente está numa fase do eu odeio o Rony, eu odeio a Daniela. Então, vamos destruir o Atlas Lipcast, vamos destruir a Daniela. Então, essa fase do eu odeio, que parte muitas vezes dos pares da gente, prejudica toda uma ciência. Então, o que é importante para os pais e para as mães? Se certificarem de que a coisa é científica. Como é que você faz isso? Vai lá no seu dentista. Ah, eu moro em Amparo, que é a minha cidade natal, tá, gente? É desse tamanho. Ah, eu moro em Amparo. Vai lá no seu dentista de Amparo e fala, pô, doutora Bia, estão falando que tem esse enxerto de células tronco. Como é que é isso? E ela que tem a obrigação de estudar e te dar. Exatamente. Não fiquem acreditando em tudo que vocês veem em rede social. Exatamente. Porque o Google, é uma coisa que mata o povo, né? E não tem filtro, não tem filtro, não tem parametrização. Exatamente. E assim, essa coisa esse mundo ruim que a gente está vivendo, do ódio, enquanto a gente não transformar isso no amor, não vai mudar. Então, assim, a gente não esconde nada de ninguém. A gente teve, sim, reabsorção. A Carol está aqui falando. Eu não conseguia nem falar o sobrenome dos pacientes deles de Joinville, porque eles são tão lindos, tão loiros e com sobrenomes tão diferentes. Horas treinando, mas a Carol está falando isso que é verdade, assim, nenhuma fono, nenhum dentista e nenhum cirurgião, seja ele bucomaxilo ou cirurgião plástico que participou desse projeto multicêntrico, abandonou os pacientes ou disse que não funcionou e que não está funcionando e que é errado. Até porque os que não funcionaram, a gente está acompanhando de perto para tentar explicar por que que não funcionou. Onde foi? A gente pode ter errado. A gente pode ter errado no planejamento da cirurgia dessas crianças. As crianças aqui do Menino Jesus, por exemplo, eu tenho certeza disso hoje, que se eu tivesse seguido o protocolo americano, que eu estou acostumada a seguir, que é extrair os dentes de leite que estão no caminho do dente permanente antes de fazer o enxerto, obviamente, quando o canino já tem 2/3 da raiz, eu tenho certeza que o enxerto das células teria osso integrado em 2 dos pacientes que nunca usou. Mas eu não tenho essa resposta hoje para dar para vocês. Exatamente, está em curso. Eu só peço que vocês, assim, se certifiquem se certifiquem do que está acontecendo, sabe? Não entrem na onda do Google, na onda do Exatamente. Não funciona. Isso é os haters de serviço da internet. E uma coisa importante que a gente falou desde o começo, Dani, é exatamente essa visão multidisciplinar que é fundamental, porque com certeza que vocês calçaram o estudo de forma o mais preventiva possível para que nada desse errado. Não era objetivo de ninguém que o enxerto fosse reabsorvido. Mas é uma realidade que pode acontecer porque em medicina não existe uma regra matemática pura e dura. Não é uma coisa linear sempre, uma reta. Portanto, há muitas curvas na ciência, na biologia. E é preciso a gente ter a noção de que, eventualmente, as respostas podem encontrar-se no próprio estudo, como a Dani falou, pode encontrar-se na disponibilidade cicatricial óssea de ter retirado aqueles dentes descidos, dentes de leite, para que todo o processo de reossificação acabasse por contribuir para a integração desse novo osso que foi colocado. A própria questão do estresse funcional. Portanto, há muitas outras áreas que vão interferir na resolução e na pesquisa para encontrar a forma que, no fundo, é aquilo que essas pesquisas estão a tentar fazer, encontrar a forma de minimizar a perda, de minimizar o trauma, de reduzir o impacto dessa fase cirúrgica. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que entender, e a Dani falou isso aqui, eu quero repetir isso e refrisar isso de uma forma consistente.
Os pais são parte da equipe de trabalho todo o tempo, mas é todo o tempo mesmo. E mesmo nas fases em que é complicado, às vezes, ver um filho chorar, ah, estou com fome, fiz o enxerto, mas tenho fome, quero comer alguma coisa, estou com muita fome. É preferível vê-lo chorar nessa altura por 2 meses do que chorar durante muitos anos com uma reabilitação mal sucedida e poderia ter sido melhor encaminhada se não houvesse mais um pozinho, mais uma falha, uma possibilidade de falha a somar as todas que existem. Então, pessoal, mães e fissurados, entendam de uma vez que é muito importante que o trabalho dos médicos tenha essa sustentação, que tenha todo esse protocolo, mas é muito importante o trabalho de casa. Assim como nas outras áreas todas, ninguém faz terapia da fala ou fonoterapia e melhora a qualidade da fala fazendo a terapia da fala com a terapeuta durante 1 hora numa semana. É preciso trabalhar em casa. A reabilitação do osso, a osteointegração, nós quando quebramos um braço, engessamos o braço, nós quebramos uma perna, engessamos a perna. Aquele membro para de trabalhar, ponto, fica quieto. Então, na boca não dá para fazer isso, né, gente? Então, tem que ter essa responsabilidade até pelo sucesso de longo prazo do seu filho. É muito importante isso, gente. E a outra coisa que é muito importante lembrar, né? Eu já falei muito disso aqui, até porque eu amo os meus amigos, que todos que participaram desse projeto, é que assim, esse projeto, para ele ser concretizado, não é um projeto da Daniela Bueno, entende? A Daniela Bueno começou a estudando isso como aluna de doutorado, e a coisa foi. Só que isso só foi possível, a concretização disso, porque pais de coração e de uma força, de uma coragem muito gigante, principalmente os primeiros pais, tiveram coragem de submeter seus 8 filhos a uma cirurgia, entre aspas, experimental, que nunca tinha sido feita em humano. Depois, todas as pessoas que são especialistas em fissuras labiopalatinas se unirem. Então, assim, dentro do Menino Jesus, as fonos, os dentistas, os médicos, os pediatras, Joinville, a fono, o dentista, o pediatra, IMIP, fono, dentista, pediatra, Fortaleza, maravilhoso, no Albert Sabin, os dentistas, as fonos, todos envolvidos. No Centrinho de Bauru, todos os dentistas envolvidos, não só os cirurgiões, mas também os ortodontistas. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é, quando a gente quer desenvolver, mudar realmente a vida de alguém, desenvolver uma terapia nova, isso não pertence, não é de uma pessoa, é de todo mundo. Toda a equipe. E que se uniu para aquilo ali. É uma equipe. E o pai, a mãe e a criança fazem parte dessa equipe. E ninguém trabalha sozinho, gente. Quem tem essa mania de falar, eu faço, fui eu que inventei, isso é meu, 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 pede até cansar, não sabe nem trabalhar com o fissurado, porque não sabe trabalhar em equipe. Então, eu sou muito grata a todos os que me ajudaram, a todas as comidas diferentes que eu comi em todos os lugares que eu fui, que eu adoro comer. E aí, faço também especialista em cucas, levou várias cucas maravilhosas enquanto a gente estava trabalhando lá, alucinados. O pessoal todo que veio de Chapecó, o pessoal que veio de longe, gente, para tentar participar dessa pesquisa no dia da triagem. Tanta gente, tantos dentistas que me seguiam, que assistiam minhas aulas. E quando chegou nesse estudo multicêntrico, os filhos, nas diferentes regiões do país, então no Nordeste, aqui em São Paulo mesmo, e principalmente em Joinville, a tristeza desses pais, e aí a Carol pode falar aí, a tristeza desses pais quando o filho caiu no grupo do ilíaco e a gente não tinha como mudar, porque cientificamente Não a gente pode fazer isso. fazer isso. Então, assim, eram pais, pessoas que cientificamente entendem o processo e estavam acompanhando
E na hora H, os filhos deles tiveram que ficar internados por 2 dias, tiveram que ficar com dor na perna. E a criança que fez a célula foi internada de manhã, Foi saiu. embora. Então, e dentro desse projeto também, gente, muita coisa que não é só para o fissurado, muita coisa para a saúde pública pode ser melhorada. Então, a gente fez um estudo que chama Estudo de Custo-Efetividade. Ai, doutora Dani, o que isso tem a ver para mim que sou mãe de fissurado? Tem tudo a ver. Por quê? A gente fez um estudo para ver quanto custa fazer o enxerto com célula-tronco e quanto custa fazer o enxerto com ilíaco. Custa mais caro fazer o enxerto com células-tronco por enquanto. Por quê? O dólar está alto, a gente não tem laboratório montado no país inteiro, então a distribuição, a distância dos lugares encarece o processo. O biomaterial que a gente usa é importado, mas quem realmente gosta do que faz, corre atrás para achar novas soluções. Então, por exemplo, puxa o nosso preço para cima é um biomaterial que os dentistas usam que é importado. É um biomaterial sueco. O que a gente começou a fazer? Ok, vamos desenvolver esse biomaterial aqui no Brasil. Eu fiz uma colaboração com a Escola de Engenharia de Materiais da Poli, da USP, e junto com o pessoal da RCRIO, começamos a desenvolver esse trabalho para baratear o custo. Ah, o que mais tem a ver isso aí, doutora Dani, de custo-efetividade? Tem tudo a ver. Por exemplo, quando a gente faz um estudo de custo-efetividade, a gente vê quantas gases usa em cada cirurgia, quanto bisturi, quanto tudo, quantas circulante tem, quanto de luz usou em dinheiro, quanto você pagou da conta de luz do hospital. E aí, quando a gente foi ver, gente, de todos esses sistemas, todos os hospitais que participaram, o único que sabia nos dizer quanto custava cada gase, cada bisturi, o tempo, o minuto da luz elétrica, era o Hospital de Joinville. Então, assim, daí, o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque a gente deveria saber em cada Saber um o dos valor de lugares tudo. o valor de tudo. Porque o valor que falta para o seu filho é o valor que pode faltar para o infarto do seu marido. Então, assim, é o valor que pode faltar se você quebrar a perna, se você for atropelado por um caminhão. Enfim, esse trabalho, ele foi assim, na verdade, vocês têm, né, a luz do seu sorriso. E foi a luz do nosso sorriso, não só para os fissurados, mas para a saúde pública. Então, e eu sou muito grata a todas essas pessoas que participaram. Por isso, esse trabalho não é de uma pessoa, né? Esse trabalho, embora tenha começado com uma pessoa, esse trabalho é um trabalho coletivo. Pessoas, e principalmente dos pais e dos pacientes. Eu vi Exatamente. que Tem uma pergunta aqui da Graciema, que é mãe da Andresa. Eles são, se não me engano, de Pernambuco, parece. A Filap, acho que é de Pernambuco. É uma associação lá de Pernambuco. Ela pergunta o seguinte: em relação à expulsão do osso esponjoso do ilíaco, o que aconteceu? Eu acho que ela quer saber quando ocorre a saída de pequenas, daquelas grainhas de osso da fase de remodelação óssea. É que durante a fase de remodelação, quando o médico coleta, né, o osso medular aqui de dentro, vem umas casquinhas daqui da parte de fora, que é o osso cortical. Quando você implanta e coloca lá bastante, assim, às vezes, durante o processo que o osso vai formando, esse osso não consegue se integrar. E como ele não consegue se integrar e o processo de integração do osso está formando, ele sai pelo lugar que deu o ponto. Então, a gente só tira e aguarda e vai acompanhando radiograficamente se está ocorrendo a nossa integração. E daí, por isso que eu falo, né, que a minha paixão pelos fissurados começou lá atrás, com esse paciente do 4º ano da faculdade. Por quê? Quem é que acompanha isso? Além do cirurgião, é o dentista, que é a pessoa que vai ver seu filho todo dia, toda hora. Então, é muito legal ser dentista nesse período, né, de tratamento. Exatamente. Ô, Graciema, aquela imagem que a Dani já passou, a gente já falou, inclusive tem aqui um pai de uma criança também fissurada que entrou agora na nossa live também, o Nuno, que também tem um filho pequeno que tem fissura, tem a fenda
alveolar também, ele diz que tem a interrupção da gengiva, portanto tem uma fenda alveolar. Aqui a gente está falando aqui sobre enxertos ósseos e a imagem que a Dani falou, vocês tentem imaginar, pais e fissurados, um pão em que vocês vão pegar com uma colherzinha pequenininha e vão introduzir essa colher por uma frinchazinha desse pão e vão recolher o miolo do pão. O ilíaco é como se fosse um pão. Então, vocês só vão tirar o miolo do pão para poder transplantar lá para dentro da fenda do palato. O pão não muda, não fica faltando um pedaço da crista ilíaca. Quando a Dani diz assim, depois não vai ter crista ilíaca para transplantar mais, é porque esse miolo vai levar muito tempo para se reestruturar, para se refazer. Então, o tempo passa e o momento do transplante vai se perdendo. Então, o objetivo aqui é tirar esse miolo e levar lá para cima. E como o cirurgião tem que raspar esse miolo do pão sem olhar lá dentro, ele vai pelo tato, às vezes ele tira um pouquinho daquela casquinha mais rígida do pão, mais durinha da borda do pão, e vem um pouquinho junto com o miolo. Esse pouquinho da casca do pão é que às vezes sai pela gengiva na fase de remodelação dessa integração óssea. Essa é a imagem, tá bem, Graciano? Eu espero que isso fique, com essa metáfora, fique um pouquinho mais simples para vocês visualizarem de uma forma mais cotidiana. Dani, continuando aqui na tua sequência de raciocínio, eu disse no começo dessa live que essa live seria um marco importante, porque nós estamos falando do futuro. Na realidade, eu acho que o futuro já chegou, não é? Porque nós já estamos numa fase em que já não se trata apenas de uma ideia, de uma concepção, já é uma realidade, já foi feito em crianças essa cirurgia, já teve resultados, já se pode quantificar os resultados. E, assim, enquanto cientista, nós não devemos fazer esse tipo de alocução, mas é importante dar essa percepção profissional para os pais, e eu posso, acho que para ti talvez não, mas eu não tenho problema nenhum em fazê-lo. Eu acho que essa é a solução para o futuro, sim, e provavelmente o índice de reabsorção desse osso criado, feito em bioengenharia, vai acabar por ser menor, porque há mais capacidade de controle daquilo que eles estão fazendo nessa produção desse osso, em vários níveis, em vários aspectos. Portanto, eu acredito vivamente que até o controle da reabsorção vai melhorar no futuro. Então, nós estamos falando do futuro, nós estamos falando que o futuro chegou. Dani, e se o futuro chegou, até onde é que a gente pode ir com essa situação da bioengenharia? Tu acreditas que a gente vai conseguir... porque eu te falo isso, Dani, porque quando se falou pelas primeiras vezes que eu ouvi falar dessa situação do desenvolvimento de células-tronco para o desenvolvimento do osso, eu pensei que eu não veria isso enquanto profissional. Eu achava que estava tão distante a possibilidade, e, no entanto, chegou e eu estou aqui, né? E ainda vou continuar trabalhando. O que nos espera, na tua perspectiva de pesquisadora, de cabeça, de guia iluminada que tu és para nós todos? O que tu achas que nós podemos esperar para um futuro próximo, próximo 10, 15 anos, em relação à bioengenharia de tecidos, à manipulação genética? Haverá alguma coisa, alguma novidade assim muito... Sim. Sim, muito das galáxias. Disruptiva. Muito das galáxias. Isso. Sim. Então, de prático, né? Hoje, por exemplo, o que a gente fez na boca dos pacientes, aqui em São Paulo, a gente já conduziu um clinical trial para fazer pedaço de perna de criança que nasce com uma doença horrorosa, que se chama displasia congênita da tíbia. Doutora Dani, por que você chama a doença de horrorosa? Porque é muito triste, gente. A tíbia consolida com o pé, a criança não consegue andar. A gente operou 4 crianças com a mesma técnica que a gente fez o osso fissurado. As 4 crianças consolidaram a tíbia com o pé e as 4 crianças que não andavam estão andando. Então, assim... Nossa!
Isso é maravilhoso. Outra coisa que eu vou falar primeiro das coisas que eu faço, né? Cartilagem de joelho. Então, a gente já publicou tudo o que a gente precisava publicar em modelo translacional, ou seja, de novo, pedras na doutora Dani, porquinhos com 80 quilos. Doutora Dani, vamos fazer um manifesto fora, doutora Dani, opera porquinhos. Passa no comitê de ética animal, mas operamos os porquinhos e fizemos joelhos para os porquinhos. O que isso tem a ver com o fissurado? Tudo, gente. Porque o fissurado que não é tratado corretamente, e são bastante, né? Infelizmente são bastante. Porque muito acesso. Então, por exemplo, uma criança que passa a vida mordendo cruzado. Ela está sobrecarregando a ATM do lado que ela consegue morder. O que acontece? Na ATM, a ATM é que nem o joelho. Então, agora, que fase que a gente está? A gente fez o porquinho, o joelho do porquinho, e tivemos autorização da CONEP para fazer o joelho de pessoas jovens que têm desgaste. Então, atletas de alto funcionamento, jogador de futebol. Pessoal, a ATM é articulação do queixo aqui, tá bem? É articulação temporomandibular. Lá com o crânio. É isso aqui, ó. Isso. Se vocês abrirem a boca, vocês vão sentir aqui. A ATM, ela é igual ao joelho, igualzinha, só que muito minúscula. Ela é um osso solto que se liga num osso duro, que é o crânio, e ela faz esse movimento. A criança que morde cruzado, ela fica forçando isso e vai sumindo o líquido que protege tanto esse lugar aqui, quanto essa cabeça que vai fazendo isso. O que a gente está fazendo de prático? Além do joelho, agora a gente começou na tese de pós-doutorado do Zé Ricardo a fazer esse mesmo trabalho nos porquinhos para regenerar a articulação temporomandibular. O que isso tem a ver com meu filho que é fissurado e mordeu cruzado a vida inteira? Tem tudo a ver, porque a hora que ele precisar fazer uma reabilitação de ATM, muito provavelmente a gente vai estar pronto para curar essa ATM usando, por artroscopia, célula-tronco, injetando e corrigindo e tirando essa deficiência e reabilitando o seu filho. Coisas mais graves, né, que o Rony perguntou. Então, é uma realidade que a gente viu, por exemplo, no Fantástico agora, de fazer rim, fazer fígado para os pacientes usando rim e fígado de porco. Então, tira todas as células que tinham lá do porco. Usa o arquétipo. Usa só a forma do rim, ou do pulmão, ou do coração do porco, coloca a célula humana, que é a célula do paciente que precisa do transplante, e isso você usa no transplante. Doutora Dani, isso é ficção científica. Não, não é ficção científica. Já aconteceu nos Estados Unidos, e o grupo da minha professora maravilhosa, Maria Rita Passos Bueno, do Genoma da USP, junto com a professora Maiana Zartes e os alunos delas de mestrado, doutorado, pós-doutorado, eles estão desenvolvendo essa tecnologia aqui no Brasil. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Mas para que mais serve isso? Muito provavelmente, isso vai servir para infarto, vai servir para Alzheimer. Tem milhares de estudos. É que eu, muito focada na craniofacial, eu só acompanho os estudos de osso e de cartilagem, mas tem muita coisa acontecendo em neurociência com essas células, tem muita coisa acontecendo para diminuir as nossas filas de transplante, não só no Brasil, mas no mundo. E é importante a gente estar atento para isso. E aí, uma coisa que é importante, né, gente? É a gente pensar que eu aprendi isso com a patologista e eu achei tão fantástico, porque eu não sabia. Eu achei que, assim, a nossa medula óssea, ela era boa para sempre, sempre ia ter célula-tronco, né? Daí a doutora Cláudia, que é a patologista do Sírio, falou para mim, quantos anos você tem, Dani? Daí eu falei, 49. Daí ela falou, eu vou te contar uma coisa, quando você fizer 50, sua medula óssea vai ter 50% de células tronco e 50% de gordura. Daí eu falei, não! Óssea. Então, o que eu quero dizer para vocês, né? Conforme a gente vai envelhecendo, nossas células também vão envelhecendo. Tem uma coisa, um nome que é super bonito, tá na moda agora, chama telômero. O que é isso? É a pontinha ali dos cromossomos que tem nas células, tá? Quando vai tendo um encurtamento disso, você vai ficando velho, com ruga, tem que pôr botox, te dá uma esticadinha. Mas a gente
precisa estar atento a criopreservar as células-tronco hoje, de verdade, gente, é um ponto que no futuro você está criando a sua medicina regenerativa, você está fazendo um seguro para você mesmo. E aí, nesse sentido, para os pais de fissurado, que já deveriam congelar a célula-tronco do dente de leite dos filhos para tratar a fissura, eles devem manter essas células congeladas, porque isso é tipo um seguro de vida para as crianças, entendeu? Lá na frente, é que a medicina seja personalizada. E isso é para tudo. Então, até para gente que é velho, tipo eu, congelei minhas células tronco do periósteo do palato. Por quê? Eu posso precisar usar. Então, a medicina ela está andando muito rápido, Rony. E as soluções de engenharia de tecido, de terapia celular, elas vêm chegando com a rapidez de um cometa para todas as patologias, não só para as fissuras. É uma coisa incrível. Por exemplo, agora, isso aí em primeira mão, né, para vocês, a gente vai rodar também um clinical trial em fissurados nos Estados Unidos. E vai ser um dos maiores trials que vai ter. E eu vou conduzir isso lá. Então, eu acho que assim, é o mundo interessado. A gente está se articulando com o Rony, com o pessoal de Portugal também. Para a gente. É que Portugal é minúsculo, hein, gente? Não sei se Portugal é um terço da cidade da Dani. Portugal tem a população de Portugal é um terço, são 3 bairros da cidade da Dani. Então, a gente está se organizando também para fazer o clinical trial na Europa, por intermédio do Rony, da equipe dele, do time dele. Assim, é um trabalho de formiguinha, né? Só que a gente tem que começar a mostrar, é como tudo, gente. Quando desenvolveram o antibiótico, as pessoas tinham resistência para tomar o antibiótico. Claro. Desenvolveram várias outras estratégias cirúrgicas, enfim, as pessoas têm uma certa resistência, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir abrir as portas de maneira correta, sendo cientificamente corretos, sendo honestos na ciência e não sendo desonestos com os pares, porque a gente não gosta do Rony mimimi, do bigode do Rony, da barba do Rony, a ciência consegue andar, entendeu? Então, é muito importante vocês, como pais e como pacientes, terem em mente e acompanharem a evolução da ciência. E na área de vocês, hoje, o enxerto com as células-tronco da polpa dos dentes descidos é o que tem de mais moderno. Porque se a gente for pensar no uso da BMP, ok, é mega legal. Só que, ninguém, inclusive o FDA fala isso, ninguém sabe o que acontece quando você injeta numa dose suprafisiológica. O que é uma dose suprafisiológica? É mais do que a criança do que a tem. concentração. Então, muito mais, você injeta 4, 5, 6 vezes mais essa proteína, chama Bone Marrow Protein, que é BMP. O que é isso? É proteína de crescimento ósseo. Resumindo, assim, entenderem o que é. A criança tem aquilo circulando nela, só que você coloca 4, 5, 6 vezes mais isso no organismo dela, quando ela está numa fase de crescimento. A maioria das meninas, algumas já menstruaram, outras não. Os meninos com certeza não terminaram o ponto de crescimento no momento do enxerto. Então, assim, nem o FDA sabe o que vai acontecer. E além disso, gente, não é justo. Eu sou super contra bater na porta do SUS, que tem criança morrendo de dengue, tem criança fissurada sem cirurgia, sem dentista, sem fono, sem psicólogo, sem pediatra. Você bater na porta do SUS ou judicializar um processo do seu filho para ele fazer com BMP, que cada dose da BMP hoje, com o dólar no que tá 30 mil. Então, se a criança for bilateral, você vai gastar 60 mil reais do governo para que o seu filho não tenha dor na região doadora. Então, isso eu não acho uma coisa correta num país pobre que nem o Brasil, que é o que o Rony falou. A nossa base é muito pobre. Então, eu não acho correto a gente tentar a implementação de uma terapia que, embora elimine a dor de região doadora para o seu filho, vai encarecer muito o sistema do SUS e vai deixar outras crianças descobertas de outras coisas. Então, é muito melhor a gente... Uma regra de prioridade, né, Dani? Exato, é muito melhor a gente... Algo que a analgesia faz com muito menos investimento.
será certamente menos, mas às vezes menos é mais. Exatamente, exatamente. Então, é isso. Dani, normalmente as nossas lives são previstas para a gente fazer uma conversa de 1 hora. É claro que eu ficava conversando contigo a noite inteira, mas Ah, nós ficamos aqui 1 hora e meia já de conversa e as pessoas continuam aqui conosco nos ouvindo. É porque deve estar boa a conversa. Então eu quero aproveitar esse momento para te dizer o seguinte: normalmente a gente fala sempre de alguma palavra que de alguma forma caracteriza a pessoa que está aqui na nossa live, para as pessoas que estão a ouvir essa conversa. E a palavra que eu escolhi para ti é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta algo ao próximo. Essa palavra é generosidade. Ela se aplica também quando a pessoa que dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Não se limita apenas a bens materiais. Generosos são tanto as pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com mais pessoas, porque isso fará bem a essas pessoas, tanto quanto aquela pessoa que dividirá um tempo agradável para outros sem a necessidade de receber necessariamente algo de concreto em troca, mas que eu acho que o amor é concreto, a gratidão é concreta. E isso é uma opinião do tio Rony. E essa generosidade que tu demonstras é concreta. Aquilo que tu fazes é muito generoso. Aquilo que tu doas do teu conhecimento e a generosidade pura de doar tanto conhecimento da forma como tu fizeste hoje aqui, só porque te dá uma alegria enorme falar do teu trabalho, só porque é maravilhoso partilhar com alguém, e nesse caso tu partilhaste comigo e com sabe-se lá quantas pessoas que vão ter a oportunidade de ter te ouvido falar hoje. Eu tenho a certeza, Dani, que as pessoas não só ficaram mais ricas com tanta informação, pelo teu conhecimento, pela tua capacidade de comunicação, mas principalmente porque eu acho que as pessoas terão visto mais luz no caminho a ascender. E isso é muito importante para essas pessoas que, num determinado momento da sua trajetória, recebem uma notícia que é como se por instantes a luz se apagasse à frente delas. E todas as pessoas que acendem a luz de um sorriso, como diz a Vanessa, todas as pessoas que trabalham por sorrisos abertos e sem aberturas são muito importantes. E a tua doação, a tua generosidade é isso. Então eu queria te fazer uma pergunta. Dani, quem é a Daniela Bueno? eu acho que é uma apaixonada pela vida, pela ciência, pela odontologia, pelos meus amigos, principalmente. Eu sou testemunha. E assim, e uma pessoa alegre, leve, que encara as coisas de frente, dá risada, tem muitas adversidades, mas é isso aí. É muito amiga. Eu acho que a tua generosidade tem outros Mas, contornos. gente, Tem com a outros contornos. generosidade é uma palavra que é muito forte. Eu fiquei lisonjeada de ter recebido essa palavra. Mas é muito justa e é pouca. E a Porque Jace chora, né, Jace? Então, ó, tô até enxugando a linha aqui para você ver ao vivo, hein? Tá com saudade, porque essa carência. Dani, eu não queria terminar sem falar o seguinte. Pessoal, como vocês ouviram, a Dani tem a capacidade hoje de fazer não só a recolha das células-tronco dessas crianças e ter as condições para isso, mas ela também conhece os caminhos que são necessários para chegar aonde se pode fazer a conservação adequada, bem feita, em condições.
dessas células-tronco. Não é simplesmente ir ao Google e procurar quem é que congela células-tronco. Não, por favor, pelo amor de Deus, não é assim. Existem regras, a Dani explicou isso muito bem. Portanto, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão sobre isso, entre em contato conosco, a gente põe vocês em contato com a Dani e ela orienta vocês da melhor forma. Ela já citou aqui o caso da R-Crio. A R-Crio é uma empresa que tem as bênçãos da Dani a ajudar a orientar os processos. Portanto, faz isso com qualidade, com seriedade, para fazer as coisas funcionar de fato. E, quiçá um dia, Dani, isso vai estar disponível de uma forma mais popular, mais democrática para uma população muito maior. Todo o processo inicial tem essa característica de ter que, até por uma questão de ônus, que pagar esse processo de estudos, e por isso que esses tratamentos, quando são novos, acabam por ser mais onerosos, mais dispendiosos e difícil acesso para uma população em geral. Mas vocês percebem a generosidade de uma pessoa que trata esse assunto quando a preocupação da Dani foi fazer isso dentro do PROAD e voltado para o SUS, para um sistema único de saúde que permite o acesso a todas as pessoas. Claro que é preciso, muitas vezes, fazer concessões, claro que é preciso, às vezes, estudar com os porquinhos, claro que, às vezes, é preciso fazer algumas coisas que são difíceis, como selecionar um grupo de pessoas e algumas vão ser sorteadas para cair num grupo de controle e, infelizmente, não vão ser todas beneficiadas daquela mesma maneira, mas isso faz parte de um processo de desenvolvimento. Nós temos que ter a capacidade, o sentimento magnânimo de entendimento de que não são pesquisadores, não são semideuses. A Dani faz um trabalho que para nós que trabalhamos no campo, é uma deusa, é uma guia para nós todos, mas ela é humana e a gente tem que lembrar disso. Por isso é que eu perguntei quem é a Dani. A Dani não é uma super, ela não faz mágica, ela estuda pra caramba, ela trabalha pra caramba. E é isso que a gente faz. A gente trabalha com amor, com afinco, porque, como disse a Vanessa, como lembrou a Vanessa, em relação ao Marco Aurélio Gamborge, nós somos fissurados pelo fissurados. E a Dani usou a infecção do fissurococcus, né? Então, fica batizado o fissurococcus para nós todos. E, Dani, queria que tu deixasse uma mensagem de motivação para que exatamente as pessoas não cometam esse erro de perder-se em informação que não é privilegiada, que não é filtrada. Qual é a importância para ti de um Atlas Lipcast para o mundo da fissura lábio-palatina hoje? Rony, eu acho que eu já tive a oportunidade de falar isso para você, de falar isso para as pessoas e para as mães e pais dos meus pacientes particulares e dos meus pacientes do SUS. Eu acho que o Atlas Lipcast hoje é uma fonte confiável de informação para os pacientes portadores de fissura lábio-palatina. No que diz respeito ao tratamento e reabilitação desses pacientes, no que diz respeito à forma de tratamento humanizada e, principalmente, no que diz respeito à conscientização desses pacientes de que tratar a fissura lábio-palatina não é realizar a cirurgia de queiloplastia, palatoplastia e enxerto ósseo alveolar. Tratar a fissura lábio-palatina é trabalhar em uma equipe multidisciplinar, onde o fonoaudiólogo consegue explicar para essa mãe como esse bebê vai comer, como essa criança vai comer, como vai falar, como corrigir os erros, onde o odontopediatra vai trabalhar como toda essa parte de mordida cruzada na primeira infância, que não é uma besteira, que embora existam linhas de tratamento diferentes, as linhas têm que ser respeitadas, respeitar o ortodontista, o médico pediatra,
respeitar os enfermeiros, os assistentes sociais. Sem eles, a gente não consegue fazer nada. Então, resumindo, o Atlas Lipcast, ele traz para os pais, para os pacientes, e digo mais, para os profissionais, informações no nível que tanto eu, Daniela Bueno, aprendo, entendo e absorvo, quanto, por exemplo, minha sobrinha linda que está aqui na live, aprende, entende e absorve. Meu paciente, o mais simples e o mais... o que fala 50 línguas e o que fala oi, doutora Dani, tudo bem? Entendem. Então, o Atlas Lipcast, em uma frase, ele traduz para o leigo ao profissional a importância do tratamento multidisciplinar da fissura. E faz isso com excelência. E não é porque eu sou sua amiga, que você sabe que eu sou bem crítica. Às vezes o Rony me liga, gente, e fala, o que tu achas disto? E eu falo, acho uma porcaria. Ele fala, mas não, Daniela, temos que fazer isso. Eu falo, não temos, eu não vou ajudar, porque eu acho uma porcaria. Então, ele sabe que meu nível de sinceridade, óbvio Total. que eu sou elegante em uma live, mas ele sabe que eu sou uma sincericida. A Iracema, a Carol, a Jacirema também sabem que na minha testa é escrito sincericídio. Então, eu posso falar para vocês de coração que o Atlas Lipcast, ele abre caminhos, que eu tenho muito orgulho de todos vocês que estão aqui na live, do Rony, que lidera o Atlas Lipcast, por todo esse movimento que vocês estão proporcionando no Brasil, para a gente criar um dia do fissurado, porque a partir do momento que nós todos conseguimos isso por intervenção e trabalho de vocês, coisas pequenas, gente, que parecem idiota, mas quem fala com o povo é a televisão. Quem fala com o povo é a televisão. Então, quando você tiver um dia que está na televisão, que está na internet, a gente vai conseguir, gerando informações boas, como o Atlas Lipcast gera, gerando informação boa, como o pessoal da Vanessa, que eu acompanho lá no Sul. Eu já até fui dar aula para eles lá, quando o Marco Aurélio era vivo, ele me levou um dia em Chapecó. Então, assim, é muito benefício que vocês trazem para a sociedade como um todo. E é muito importante a gente falar sobre fissura na mídia, cavar a oportunidade de falar sobre fissura na internet, na mídia, e falar com seriedade. Então, só para resumir, usem o Atlas Lipcast de apoio científico quando vocês forem falar sobre a patologia fissura lábio-palatina. Eu endosso. Nossa, isso é muito forte. Eu queria agradecer, Rony, eu fiquei realmente emocionada com a palavra generosidade, né? Assim, até embarga minha voz para falar, porque eu achei assim uma coisa muito bonita e muito forte. Então, assim, muito obrigada. Queria agradecer a Vanessa, porque ela falou para eu fazer mais live. Eu sou péssima, a gente já pode marcar uma live, amiga. Vamos fazer uma live fono-dentista do Menino Jesus. Eu sou péssima, eu fico com vergonha na live, eu não sei porquê. Eu sei que eu dou aula bem, que eu me comunico bem, mas na live eu fico... Então, ainda bem que vocês gostaram. E obrigada de novo, Rony. Sucesso para o Atlas sempre, para o Lip, que eu adoro, gente. O Lip é mais fofinho. Fica um desafio, se tu e a Iracema quiserem fazer um trio, vamos fazer um trio sobre isso. Vamos marcar, então, um trio. Odontopediatra, ortodontista e terapia da fala. Dos nossos desafios, vamos. De como bebê até o adulto, das crianças que não vão, das mães que dão só a bolachinha. Sim. Vamos sim. Eu queria também realçar um aspecto muito importante que tu disseste sobre o Dia da Fissura, o Dia Nacional da Fissura Lábio-Palatina no Brasil. Isso não é uma ação isolada do Atlas Lipcast. Nós estamos, mais uma vez, tudo que se faz em fenda lábio-palatina, a gente dá o exemplo, a gente não fala da boca para fora, a gente faz aquilo que diz que é para fazer. Então, a gente não trabalha sozinho. O Dia Nacional da Fissura Palatina é uma iniciativa que tem a Luz do Teu Sorriso, tem a Rede Profis. Eu, como sócio benemérito da Rede Profis, me sinto Rede Profis também. Portanto, nós da Rede Profis, a Luz do Teu Sorriso, as fissuradas, os fissurados pela vida,
a Colcha de Sorrisos, ajuda aí, Vanessa, o João Belo, que também participa dessa campanha, tem dado uma força enorme. O João Belo é um bailarino e coreógrafo que vive na Itália, que tem um projeto lindo, que é o Panda Fissurado. Ele está fazendo um trabalho de conscientização muito importante e nós estamos todos empenhados nessa campanha de conscientização para forçar a aprovação desse Dia Nacional da Fenda Labiopalatina, exatamente para isso, Dani, que tu disseste, para que a fenda labiopalatina saia de dentro do aquário, saia de dentro da caixa e ganhe a rua, ganhe a luz do dia, para ser visível e que seja conhecida fora dos centros terapêuticos, para que as pessoas saibam da importância da fenda labiopalatina. E o Atlas Hipcast é isso que tu disseste, e o nosso único propósito é exatamente levar informação até aos Açores, se for preciso, onde supostamente não chega informação, mas afinal até chega, tá vendo, Nuno? Você está aqui ouvindo a nossa live e hoje, com a pouca informação que tu dizes que já tens informação de topo, cara. Portanto, siga o Atlas Hipcast, fique atento às nossas lives, a toda a produção de conteúdo que a gente faz. São vídeos, são podcasts, são muitas coisas que a gente produz para levar exatamente isso, informação a quem está, às vezes, deslocado dos grandes centros e precisa dessa informação. Portanto, bem-vindo, Nuno, aproveita bastante. Eu tenho a certeza que muitas das coisas que, eventualmente, tu possas não ter ouvido do começo da live, vais poder assistir a seguir, porque a live vai ficar gravada e disponível. Por isso, daqui a um tempo, ela vai aparecer também no canal do YouTube. E assim, vocês estão sempre disponíveis, sempre a informação aqui atualizada. A Dani vai fazer mais participações no Atlas Hipcast, porque a Dani é da equipe Atlas Hipcast, agora já posso falar. Então, ela vai sempre estar conosco, assim como a Iracema, que está aqui, assim como a Inês, como assistente social, assim como as pessoas todas que se propõem a trabalhar conosco. Inclusive, o Atlas Hipcast não fala de inclusão. O Atlas Hipcast tem, por exemplo, na equipe do Dropcast, são 4 pessoas, 3 são fissuradas. Portanto, é muito importante que vocês percebam que não é só aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente faz. Eu não ouço o que as pessoas dizem, eu ouço o que elas fazem. E eu ouço o que a Dani grita, porque ela faz muito. Dani, bem-haja, muito, muito bem-haja por tudo isso. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui esse tempo todo com a gente. E foi muito legal estar aqui com vocês, participar. E agora eu fico mais segura, hein, Vanessa? Nas próximas lives eu vou descolada. Isso mesmo. E nós vamos certamente fazer aí uma coisa muito bonita, reunir aí com a Iracema. E dessa vez, Iracema, eu vou tratar para que a tua internet não falhe. Jesus, mas José. Ai, ela tomou uma pane das internets das lives, tadinha. Pronto. Pessoal, próxima semana, segunda-feira, Atlas Lipcast Live, na segunda-feira, como sempre, trazendo um assunto de muito interesse para vocês e certamente com partilhas, com mais informação. E não se esqueçam, partilhem a informação também. Fazer chegar isso mais longe depende de vocês. Façam os motores de busca da internet entender que isso é relevante, deixando as vossas manifestações, façam comentários, deixem os likes, façam alguma coisa para que os motores que são insanos e insensíveis percebam que a gente precisa chegar mais longe. E às vezes não é batendo na porta do vizinho, basta clicar aí num botãozinho, não custa nada, não dá trabalho nenhum e a gente consegue chegar a todo lado e abraçar o mundo. Pessoal, até para a semana. Beijos, muito obrigada. Beijo, Dani. Tchau, tchau.